Obrigado, senhor presidente. Volto aqui a essa tribuna e tenho que parabenizar mais uma vez o deputado Douglas Garcia pelo discurso. Concordo em número, gênero e grau. E, senhor presidente, gostaria de lembrar, a data de ontem, dia de finados. Nós temos essa data, um feriado nacional, um dia de relembrar a memória daqueles que vieram antes de nós, dia de refletir sobre a nossa vida, falar dos nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, toda a luta que tiveram para que chegássemos até aqui. Mas eu queria, senhor presidente, dessa tribuna, falando ainda sobre o dia de finados, deixar as minhas condolências à família da brasileira Simone Barreto Silva, baiana, negra ou preta, como eles falam muito, como essa militância de extrema esquerda gosta de falar bastante. Eu queria ler esse pequeno texto aqui que a minha chefe de gabinete, minha amiga Sonara Fernandes, publicou nas suas redes sociais. A brasileira Simone Barreto Silva, 44 anos, foi uma das vítimas fatais do atentado terrorista à Basílica de Notre-Dame, em Paris, na França. Simone foi esfaqueada por um extremista islâmico, muçulmano. Sangrando e cambaleando, deixou a igreja procurando por ajuda. Antes de morrer, pediu que seus filhos fossem lembrados do quanto ela os amava. Simone foi mais uma vítima do fascismo islâmico, do ódio contra a liberdade do Ocidente. Simone era negra e mulher, mas você não verá a militância mobilizada em grandes manifestações por ela. O motivo é simples: a morte de Simone não se encaixa em nenhuma das narrativas da extrema esquerda. Ela era cristã, envolvida em ações sociais de sua igreja, ela era católica, e uma mulher de fé e de família. Para a esquerda, portanto, Simone jamais existiu. Que Deus nos proteja dos monstros e da indiferença. E é verdade, você aí que nos acompanha na Rede Alesp, você viu alguma deputada de extrema esquerda subir aqui a tribuna para defender a liberdade religiosa dessa mulher? Para prestar as condolências aos seus filhos, à sua família? Novamente, mulher, negra, nordestina, mas ela era cristã, Frederico Dávila. Ela estava esperando, como todos os dias fazia, a missa diária na Basílica em Nice. E nós não vemos aí a indignação, nem nos veículos aí de mídia, das grandes mídias, tratam como se fosse uma mera notícia, esse atentado terrorista, mais um atentado terrorista do fascismo islâmico. Mas ai de você aqui, ai de um pastor aqui numa igreja no Brasil, de um padre que critique um comportamento sexual. Ai deles. Eles sim são tratados como criminosos, não esses terroristas. Na primeira vez não. Isso aqui foi na França, semana passada, há 2 ou 3 semanas, um professor foi decapitado, Frederico Dávila, degolado, porque ele ousou publicar uma charge do profeta do islamismo. E novamente, a gente precisa respeitar sim as denominações religiosas, a profissão de fé de cada um. Mas vejam vocês aqui no Brasil, maior país cristão do mundo, enfiam crucifixos no ânus, quebram imagens, picham igrejas. E ai de nós
se ousarmos vir aqui denunciar esse tipo de coisa. Então, deixo registrado aqui as minhas condolências a essa família. A gente precisa refletir, sim, sobre a cristofobia, a fobia, o ataque que cristãos estão sofrendo no Brasil, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E entrar nessa também, deputado Frederico Dávila. Judeus também, que já foram brutalmente perseguidos. Não faz muito tempo, não. A gente precisa defender o povo cristão, o povo judeu. Ou você vê cristão cometendo atentado terrorista contra islâmico. Você vê judeu cometendo atentado terrorista contra islâmico. Mas a recíproca não é verdadeira. E o ódio que esse povo está nutrindo, né, pelo mundo livre, pelas outras denominações religiosas, pelas outras religiões, principalmente as religiões monoteístas, judaísmo e cristianismo, é surreal, é fora de série. Então deixo aqui os meus sentimentos à família da Simone, que não foi lembrada e não será lembrada por esses movimentos militantes, movimento negro, movimento feminista, porque ela não se encaixa nos padrões da extrema esquerda. E, presidente, queria falar aqui para o povo de São Paulo, que chegou aqui um projeto de resolução, que nós vamos discutir essa noite, que trata da regulamentação dos decretos, né, dos convênios que o CONFAZ, um conselho aí do secretário de Fazenda pelo Brasil, que eles fazem ali. E estava lendo aqui, Vossa Excelência me mandou o projeto, eu confesso que eu fiquei preocupado, porque essa Assembleia aprovou, com o nosso voto contrário, um projeto chamado 529, uma vergonha de projeto, que deu um cheque em branco para o governador aumentar impostos. E, não satisfeitos com essa barbaridade desse projeto, agora querem regulamentar isso. A gente precisa falar para o povo de São Paulo, para os nossos eleitores, nossos seguidores, que estão atentos a esse ataque ao nosso bolso, aos nossos impostos. Olha só o que diz aqui, o parágrafo único do artigo 259E. Ele fala, para hipótese, será concedido, será contado do recebimento pela Assembleia Legislativa de ofício do Poder Executivo, manifestando interesse de implementação do benefício fiscal no âmbito do Estado. Mas eu queria ler o parágrafo 2º do 259D. Na hipótese de não deliberação do projeto de decreto legislativo pelo plenário da Assembleia Legislativa, nos termos do 2º parágrafo do artigo 23 da Lei 17.293, de 15 de outubro de 2020, a matéria será considerada aprovada. Povo de São Paulo, povo brasileiro, é o seguinte, o governador aumentou imposto via decreto. Se a Assembleia Legislativa de São Paulo não deliberar nos 15 dias corridos, automaticamente esse imposto será majorado. Ou seja, tiram o poder dessa Assembleia Legislativa e dão mais poder ao governador do Estado de São Paulo. Para quê? Para arrancar o seu imposto suado, o seu salário que você demora aí, luta, briga, principalmente agora nesse período de pandemia. Eu quero ver como que os deputados hoje vão se posicionar nessa votação, porque é assinar embaixo a vergonha que foi a aprovação do 529, e nós estamos denunciando o aumento brutal de impostos aqui no estado de São Paulo para
diminuir o rombo feito nas contas públicas, deputado Frederico Dávila. Para encerrar, presidente, nós precisamos pensar no próximo dia 15 de março, na eleição dessa mesa diretora aqui. Tá bom. Já deixo aqui, eu não voto em candidato aliado ao governador do estado de São Paulo. Eu não voto em tucano. Então, você aí que me acompanha nas redes sociais, que acompanha a Rede Alesp, fale com o seu deputado. Você quer um impeachment do governador João Dória? Você quer que São Paulo cresça? São Paulo cresce apesar do PSDB, não por causa do PSDB. Não deixe, não aceite que o seu deputado negocie, e estão negociando nesse momento. Preciso falar para você, dia 3 de novembro, já estão negociando aqui a composição da mesa diretora. Então, cobre do deputado, principalmente dos que se elegeram na onda Bolsonaro, falando, fazendo arminha ali com a mão. Não deixe que o PSDB ocupe mais uma vez essa cadeira e proteja a insanidade desse governador nos próximos 2 anos. Muito obrigado, senhor presidente.